Bom dia, bom dia, bom dia. Que calor maravilhoso, que calor maravilhoso. Vamos aqui conferir o áudio. Vamos ver. Que calor maravilhoso. O áudio tá bom. Gente, hoje o nosso devocional, ele vai se passar, bom dia, ele vai se passar no livro de Neemias, tá? O capítulo é 4, versículos 1 ao 3 e também do 10 ao 18. Interessante, né? Bora lá. Espero que você tenha tido uma ótima noite de sono e que o Senhor te encontre, que o Senhor tenha te dado uma ótima noite de sono, né? E que as bênçãos do Senhor nos alcance. Terça-feira, gente, já inicia com a presença do Senhor, Ele sendo como nossa primícia de tudo na nossa vida. Amém? Então vamos lá. Os inimigos pretendem retardar a edificação do muro. É isso que Satanás tenta fazer na nossa vida? Retardar as bênçãos, retardar a nossa vitória, nos cansar, fazer com que a gente desanime. Então, fica aí. Não é só com a gente que isso acontece, não. Isso é milenar. Satanás sempre tenta nos atrasar o que o Senhor tem de melhor para mim e para você. Então vamos ver o que o nosso irmão Neemias, né, ele passou. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Agora vamos lá para o versículo 10 ao 18. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os seus inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio dele e o matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a vós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não o temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade deles tinha lanças por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava trombeta estava junto. Amém? Então, olha para você ver o que Neemias ele teve que fazer para poder vencer Satanás. Ele teve que intensificar o armamento. E ele teve que conscientizar o povo de que eles precisavam lutar, animar o povo, né? E é isso que aqui na nossa igreja, e eu tenho certeza que na tua igreja também acontece. O pastor,
como a liderança, ele animando o povo com a palavra, porque a palavra, em Efésios 6:10, ela é a nossa espada. E aqui, para que esse muro fosse edificado em Jerusalém, havia uma necessidade de que todos estivessem armados para poder com que essa muralha ela fosse edificada. Só que na nossa casa, por exemplo, nós vamos para a igreja, ouvimos uma palavra poderosa da nossa liderança, mas essa palavra muitas vezes não é colocada em prática na nossa casa. Essa palavra, ela é perdida, ou igual o semeador, ele saiu para semear e a palavra, ela caiu num solo rochoso, ou num solo que estava todo contaminado, e essa palavra não frutificou. Não, vocês precisam entender que a palavra é a espada contra a tua casa. Uma igreja forte é uma igreja que os seus membros, que as pessoas que participam dela estão totalmente preparados, estão firmes na palavra. A sua casa ela só vai ficar de pé se você praticar a palavra. Lembrem que eu sempre falo aqui que a tempestade ela vai vir. Não foi algo que o Senhor disse que aleatoriamente. Ele falou, a tempestade vai vir. Quando ela vier, vocês têm que estar preparados. Ele não disse a hora e nem o momento que as tempestades viriam, nem que o dia mal, nem que as aflições viriam, mas nós teremos que estar preparados. Um soldado preparado para uma iminente guerra, ele já está com sua arma em punhos. Então que você esteja empunhado da palavra, que você esteja ávido no manuseio da palavra como obreiro de Deus. Muitas vezes a gente acha que para nós sermos servos, sermos obreiros, nós temos que ter um título. Não! Nós devemos lutar pela nossa casa, lutar pela nossa igreja em oração, intercedendo, usando a palavra. Porque o apóstolo Paulo disse veemente, nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores. Ele foi dando um rol de demônios que nós lutamos. Se nossa luta ela não é carnal, a gente está falando de uma luta espiritual, que a única forma de vencer é usando a palavra, que é um dos armamentos mais preciosos e mais relevantes e que nos dá vitória, como as outras armas que o Senhor nos ensinou vindo a esse mundo para nos compartilhar o reino dos céus. Jesus nos ensinou que nós deveríamos jejuar. Em Efésios 6:10 diz que nós devemos se revestir da armadura de Deus, que nós devemos andar em atos de justiça, que nós devemos estar simplesmente assim, cingidos com a verdade, não dando brechas, não falando tolices, mas vivendo, entoando salmos. Quando uma dificuldade vem, toma a palavra. Quando um problema se levantar, Senhor, toma conta, porque a vitória é nossa. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando uma situação vir, você já usa a palavra. Quando outra vir, já usa a palavra. Por quê? Porque nós precisamos estar bem. E ao lermos a palavra, além de ficarmos munidos com a espada, ao utilizarmos, ao praticar a palavra, nós vamos estar simplesmente embanhando o nosso escudo de fé. Porque quando um dardo inflamado do maligno vem contra mim, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E tem muitos mais. Mas nós precisamos usar a palavra, nós precisamos praticar. A nossa casa tem que ser uma casa fundamentada na rocha, que é Jesus. Aí, meu irmão, seu manancial fica limpo. Aí, minha irmã, você vai poder orar e interceder e o Senhor vai poder te usar para ser canal de bênção na vida da irmã e reivindicar a cura no mundo espiritual, reivindicar a riqueza, a prosperidade na vida dos irmãos.
Porque o nosso Deus, ele fez o mundo para nós. A terra é para nós. Por isso que ele disse: governe, meus filhos, mas governe não sobre a lei do mundo. Obedece às minhas leis. Obedece às minhas leis, faça a minha vontade, que os seus dias prolongarão na terra, que você terá dias fartos, que a sua vida ela vai ser uma vida de desafios, mas vitórias, e não de desafios e derrota. Não uma vida de sofrimento, não uma vida de destruição, como é ofertado por Satanás. Uma mentira ele te envolve para poder te arrastar para o pecado. E num lamaçal do pecado, ele destrói você. E não só você, ele entra na tua geração inteira. Então a gente precisa estar preparados, preparadas para a tempestade, preparadas para o dia mau, preparadas. Você já só pensa no dia mau. Não, preparadas enquanto o dia mau não vem. Desfrutamos do dia maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado, das bênçãos, dos recursos, vamos, mas sempre surgiu uma situação, eu já estou preparada, já coloco meu joelho em oração, de joelho em oração, já começo a buscar, eu não espero, o que vai acontecer comigo? Oh, meu Deus, não, eu não sou uma vítima de nada. Pelo contrário, eu sou uma obreira que está a serviço do rei. Jesus disse que o nosso reino não era desse mundo. Ele veio para nos avisar que ele estava preparando um lugar para nós. Jesus mente? Não. Satanás mente. Satanás mente. A palavra de Deus, ela se cumpre querendo você sim, querendo você não. Então o que você precisa fazer é obedecer, pedir ao Senhor que te traz clareza. Chame o Jesus para trabalhar com você. Convide o Espírito Santo para a sua casa. Consagra a sua casa, a sua família, os seus filhos ao Senhor. Não permita que Satanás tenha vez na sua vida. Não permita. Não deixe que o maligno roube as suas bênçãos, as bênçãos que são suas. Lembra que o apóstolo Paulo disse: a nossa luta é contra a carne. Então vamos lá. A nossa leitura hoje, ela vai falar sobre a muralha de unificação. Lembra das muralhas de Jericó? Como que o Senhor deu vitória para Josué e o povo de Deus passar? Então vamos lá. Os muros dividem. A grande muralha da China foi construída como proteção contra as tribos saqueadoras. Aquela linha notável de defesa de 6.400 quilômetros cercou toda a Ásia e grande parte dela ainda existe. Em contraste, o Muro de Berlim mantinha as pessoas do lado de dentro e não do lado de fora. A sua destruição em 1989 uniu as pessoas numa alegre celebração. Séculos atrás, a reconstrução de outro muro serviu para unir as pessoas de Deus. Para unir as pessoas. Deus havia dito a Neemias para reconstruir o muro ao redor de Jerusalém. Ele era essencial para a proteção, mas havia sido destruído durante a invasão do rei da Babilônia. Os inimigos dos judeus se opuseram ao projeto de reconstrução e buscavam maneiras de sabotar os seus esforços. Enquanto a metade dos homens trabalhava na edificação, outros permaneciam armados, montando guarda a fim de protegê-los. Além de lhe dar proteção, este muro foi uma demonstração de trabalho conjunto e de unidade. Todos os membros da equipe usaram seus talentos e habilidades, unindo-se para realizar muito mais do que poderiam ter feito sozinhos. Assim, deveria ser na igreja hoje. Nossos talentos são dons de Deus para serem usados com o objetivo de construir
o seu reino. Nós trabalhamos melhor quando trabalhamos em conjunto. Que maravilha! E é isso que eu disse para vocês. Tudo o que a palavra de Deus ela quer que nós, como irmãos, se unimos em unidade em prol do quê? Do reino. Que nós tenhamos um único pensamento, trazer o reino dos céus na terra, a cultura do reino, a verdade do reino, o caráter do reino, para que as promessas do Senhor elas se cumpram na minha vida e na sua, porque o caráter do reino são filhos obedientes, filhos tementes ao Senhor, homens e mulheres de Deus que amam ao Senhor em primeiro lugar, que têm o Senhor como primícias do seu dia. Mulheres e homens de Deus que são cheios da fé, são cheios do Espírito Santo e se movem em poder nesse mundo. Porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é um poder para esbanjar em bobagem, gente, não. É um poder de aliança com o Eterno, de Deus na nossa vida. Onde esse poder não é para ser usado apenas conosco, no sentido de nos ficar firme, de nós ficarmos firmes, buscando ao Senhor. Mas não, é um poder para ser usado em prol do meu irmão, na hora de interceder, na hora de buscar, na hora de orar por um enfermo, de orar para alguém se libertar, de ajudar os nossos familiares a se libertar das amarras do pecado. Porque hoje é natural. Como assim? Lá no tempo de Noé, era natural. Eles brincavam, dançavam e se davam em casamento. E a ira de Deus estava vindo, a destruição era iminente. E apenas Noé estava apto, estava preparado. Apenas Noé. Você sabe o que é isso? Você olhar para uma nação e só ver uma pessoa que amava, que realmente era temente ao Senhor? Porque as pessoas não acreditavam, as pessoas, elas escarneciam, elas zombavam do Criador. Existia velhos, homens, mulheres, crianças, todos do mesmo jeito. Você acha que é fácil Deus criar uma humanidade por amor? E aí ver o tamanho pecado que a humanidade está cometendo e tipo, eu vou precisar destruir vocês. Mas deixa eu ver se eu encontro um, se eu encontro um, se eu encontro um, só tem um. Meu Deus, não tem mais do que isso? Não tinha. A mesma coisa aconteceu em Sodoma e Gomorra. Você acha que não tinha um monte de mulheres, mendigos, velhos, idosos, crianças, mulheres grávidas? Tinha, gente. E Deus olha e fala, não tem um. Só Ló, ainda Abraão, por interceder por Ló, fala, Senhor, se tiver mais do que 10. E foi indo, até o Senhor falou, olha, se tiver mais do que 10, a gente poupa a cidade. Mas não encontrou ninguém que se preocupava em buscar a Deus, ninguém que se arrependia dos pecados, ninguém que se importava com as leis do Senhor, ninguém que o temia. E quantas vezes nós somos assim rebeldes? O pastor está nos ensinando a liderança, a palavra de Deus nos confronta quando nós lemos ela, mas a rebeldia, a religiosidade, não, eu não preciso dessa informação. Eu vou reter essa, mas essa daqui que causa uma mudança em mim, eu não preciso dessa informação. Não é assim, gente. A palavra de Deus, ela é completa, ela é para edificar, ela é para nos exortar, para nos fortalecer. Então nós devemos, como filhos de Deus, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa família, nós devemos andar em obediência ao Senhor e pedir ajuda. Toda vez que você tiver alguma fragilidade, fraqueza, Senhor, eu não estou conseguindo vencer, está sendo mais forte do que eu, me fortaleça. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele está aí, ao nosso lado, peça ajuda, ele vai te ajudar. Mas não tem desculpas mais.
Não há desculpas, ok? Então, a pergunta de hoje é: quais dos seus talentos estão à disposição do Senhor? O que você está usando para poder proclamar a volta de Jesus? Quais são os talentos que você está usando? Nós temos talentos e o Senhor te deu. Ele só te cobra aquilo que Ele te deu. Se Ele não te deu nada, fica tranquilo, Ele não vai te cobrar nada. Que eu acho impossível. Ele sempre dá talentos para todos nós, mesmo que seja um. Amém? Então tá, reunir-se é o começo. Permanecer unidos é o progresso. Trabalhar juntos é o sucesso. Aleluia! Então vamos lá. Reunir-se é o começo. Permanecer unidos é o progresso. Trabalhar juntos é o nosso sucesso para poder apregoar as boas novas da salvação. Amém? Então vamos tirar nossa promessa para o dia de hoje. Oh, aleluia! O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Nossa promessa, ela está em Jeremias 33:3, que diz assim: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não o sabes. Olha só. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que maravilha. Aqui o Senhor está dizendo: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei grandes coisas, coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Que essa palavra, meu irmão e minha irmã, ela se cumpra na tua vida e que isso seja verdade para você, porque a palavra de Deus, ela tem que ser verdade na minha vida, tem que ser verdade na sua. Ela não é apenas uma palavra milenar. Ela tem que ser real na minha vida, ela tem que ser real na minha família, ela tem que ser real nos meus negócios, ela tem que ser real na minha vida, ela tem que fazer parte de mim. Eu tenho que testemunhar a palavra através da minha vida. Então que nós tenhamos essa consciência, não uma consciência cauterizada pelo mundo, mas uma consciência transformada e renovada pela palavra de Deus. É essa consciência que o Senhor quer para nós. Em Romanos fala: não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente através da palavra. Então, deixe o Senhor transformar a sua vida, a tua história. Deixe o Senhor fazer a sua vida valer. Porque Ele pagou um alto preço, Ele sabe do valor. Mas às vezes você não sabe. Porque as circunstâncias que estão em volta, elas oprimem tanto que você não é capaz de ver que a sua vida, ela é preciosa para o Senhor e que o Senhor tem planos para você e que o Senhor quer te usar para poder te exaltar acima das nações, para poder usar a sua vida para engrandecer o nome dele através de você. Então que essa palavra seja vida para você e luz para tudo que você for fazer. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, grande e temível é o Senhor, o nosso Deus que cuida de nós, o único Deus que é verdadeiro, real, o único Deus que vive eternamente. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor maravilhoso, por enviar-te teu Filho, Senhor, para morrer em nosso lugar. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, ó doce Espírito Santo, por ter sido enviado para ser nosso consolador. Obrigada, Senhor, por estar cuidando de nós, por estar nos instruindo, por estar, Senhor, nos conduzindo. Obrigada, Senhor, pela sabedoria.
Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família e a minha geração. Obrigada, Senhor, por essas pessoas que estão olhando essa live. Obrigado por cada um, que o Senhor vem olhar para cada família, por cada, meu Deus, ente querido. Obrigada, Senhor, pelas igrejas, pelos pastores, ó Pai, que estão na linha de frente, meu Deus, conduzindo a tua igreja. Oh, amado Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor os instrua, Senhor, a viver, Senhor, em retidão. Meu Deus, afasta, Senhor, do caminho do teu ungido. Meu Deus, do caminho dos pastores, todo o escândalo, todo o objeto, tudo aquilo, ó Deus, que contraria a tua vontade. Mas que a graça do Senhor se derrame sobre a tua igreja, derrame sobre cada irmão, sobre cada irmã, que cada um de nós venhamos, ó Deus, estarmos revestidos, meu Deus, com a tua armadura santa, e estarmos preparados, ó Deus, e estarmos, Senhor, vigiando e orando em todo o tempo, com orações e súplicas, que cada um de nós sejamos intercessores diretos, ó Deus, da tua casa, da nossa família. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes e não titubear nem para a esquerda, nem para a direita. Assim, Senhor, como Josué, que nós podemos, ó Deus, nos colocar na tua palavra, debaixo dela, e afirmar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não desviaremos nem para a esquerda, nem para a direita, mas permaneceremos firme no Senhor. Que essa seja a nossa afirmação diária, que seja, Senhor, a nossa declaração diária, Senhor, e a nossa meditação dia e noite, firmes. Que o nosso óleo, ele seja, Senhor, um óleo quente, que o nosso espírito, ele seja avivado, e que nós possamos ser luz e sal para essa terra, Senhor. Que nós não sejamos mais mas que o nosso odre, que o nosso óleo, ele seja, Senhor, renovado pelo teu Espírito Santo. Envia-nos a nós, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre todos, abençoando o seu ir e o seu voltar para casa. Que o Senhor seja que a glória do Senhor seja a sua retaguarda, que os anjos vão na frente, pelejando e vencendo as lutas. Meu Deus, que você tem na frente, em nome de Jesus, que você seja de bênção, que aonde você colocar a planta dos seus pés, o ambiente se transforme, porque o reino chegou e o reino está em você, e o reino é você. Aleluia, glória a Deus. Até amanhã, viu?